Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje falarei do caso Medusa e Plantas. É o caso número 36. Caso número 36. Eu estou contando vários casos para referência. Casos conhecidos, bem estudado pela fisiologia, pela fitopatologia, são casos bem conhecidos, são casos até populares às vezes. No caso, esse caso eu vou falar que acontece lá no Pacífico, no Pacífico, na ilha de Palau, que é onde tem um bocado de corais, coral formado de um cúmulo de vulcão que já foi extinto há milhares de anos, 20 mil anos no mínimo, e ali formou um recife de corais, formou corais que sai acima do nível do mar. Então formou muitas ilhas, tem muitas ilhas ali, assim, de corais. Só que a maioria entra água, porque tem aberturas grandes para sair, entra peixes, sai peixes, tem várias assim que faz. Só que tem uma ilha, um lago, que é muito interessante esse lago. Esse lago, ele praticamente ficou fechado. Animais grandes não conseguem entrar. Ele se fechou de tal forma, foi se formando de tal forma essa rede de corais, e corais e animais, não sabe? Que essas redes não passa animais grandes, não passa. Aí vai passando aquelas coisinhas pequenas, coisas pequenas que vai passando, porque ficou tão estreito, só praticamente larvas microscópicas que passa, inclusive larvas microscópicas de medusa. Então ficou muito interessante, que ela passa, entra, esse lago é grande assim, é uma média 182 metros de diâmetro de cada. E naturalmente que é fundo, porque esses corais vão até embaixo. Então fica aqueles 182 metros, assim, fica grande. Mas são milhares e milhares de medusas que ficou ali dentro. Elas cresceram, não podem sair, porém elas precisam de alimentos. Normalmente a medusa, ela tem os tentáculos que ela pega o bicho, com os tentáculos dela, e tem um ferrão, ferrou o animalzinho, o peixinho, e se alimenta daquilo. Só que ali não entra peixes, não entra bicho nenhum, porque é praticamente só... E elas estão grandonas já. Então ali chama a atenção um fenômeno muito interessante. Essas medusas se uniram num processo de união, de proteção, de solidariedade. Elas pegaram algas, que é plantas, medusa é animal, águas, plantas. Elas têm essas plantas na sua estrutura corpórea. Tem lá, ela está lá, as plantas, e de manhã cedo, quando o sol bate, vem milhares e milhares de medusas para ficar do lado que o sol bate. E o sol bate, e é um número grande, porque elas vão ficando uma em cima da outra, é uma média de 3,5 metros, o sol ainda chega lá. Elas ficam ali, para o sol bater, para as algas receber a luz solar e formar o movimento da fotossíntese dentro da alga. Porque o sol, a energia solar, faz com que as plantas, no fenômeno de fotossíntese, elas produzem alimento, o amido e a glicose. Então ela fica, quando o sol vai mudando de lado, porque o sol vai correndo, elas correm para o outro lado, elas acompanham o sol. Onde o sol vai, elas vão acompanhando. Aquele é um fenômeno interessante, que são milhões delas. E depois, quando o sol se põe, o que é que ela faz?
Ela conseguiu o alimento do sol, pela luz solar, que é da alga. Mas a alga vai passar para a medusa. Mas a medusa tem direção, porque ela se direciona para o sol e agora ela se direciona para o fundo desse lago. Por que no fundo do lago? Porque tem muitos dejectos. Ali a água já é escura lá no fundo. Porque, imagine, vai morrendo medusa, vai tendo muitos dejectos dela e ali vai ter muitos nitratos e muitos fosfatos, que normalmente ela vai servir para ajudar as algas, que elas precisam desses nitratos. Elas precisam e ela vai encontrar aí. É num fenômeno muito interessante que ele diz assim, mas é onde bate a ideia do mais forte, de vai se adaptando. Mas o que acontece é sinais de muita inteligência. A medusa fazer esse movimento e então quando vai nascer o dia, vem aquelas medusas todas lá do fundo na direção de receber o sol e depois vão acompanhando o sol e depois elas mergulham no fundo para receber os nitratos. É um ato de muita inteligência. As medusas têm órgãos de sentido que distingue a intensidade da luz e faz a sua migração diária. E vai e depois se esconde nas profundezas lá desse lago. Então esse lago é muito interessante e esse lago chama a atenção nossa para entender esse fenômeno da fisiologia, dessa fisiologia de cooperação entre elas. Mas essa fisiologia de cooperação não é o mais forte destruindo o mais fraco, é uma cooperação imensa. E aí você entende o princípio inteligente deles agindo. É como se dissesse, olha, a situação para nós, vamos um ajudar o outro, porque senão você vai morrer por falta de alimento, porque a medusa precisa, e eu vou morrer também por falta de nitratos. Então, numa cooperação fantástica, formou essa ilha, que é uma ilha lá de Palaus. Olha como você vai ver isto. Olha essa fotografia aqui. Você vê bem ela. Tá a fotografia aqui das medusas. Ó, a quantidade imensa dela. O lago todo é o lago de medusa. E ela sobrevive nesse mecanismo de cooperação fantástica. Essa ilha lá na ilha de Palau tem várias, mas esse caso do lago só de medusa, que ela não pode entrar nem pode sair, foi as lavas que formou a medusa, é muito interessante a cooperação dela com os fungos. Isso é algo para nós reflexão. Eu vou trazer outros casos de cooperação de plantas e animais, vou trazer de cooperação de plantas com formigas, com líquens, porque nós vamos precisar desse entendimento. É esse entendimento que eu quero chamar a atenção de você. Então aqui é algo de muita inteligência. Ela saber que estava... Aí você diz, mas ela vai buscar a fotossíntese. Vai, mas ela só vai porque a medusa traz ela. Mas agora ela precisa ter a alimentação dela, que é a medusa que vai fornecer quando mergulha ela para o fundo do mar, desse lago, para ela receber naquelas água escura os nitritos que ela precisa. É um ato de muita inteligência. Você explicar essa fisiologia sem trazer a discussão do princípio inteligente, você tem dificuldade. O princípio inteligente é a chave de você entender. É como se fosse o elo perdido que o Darwin fala. O princípio inteligente vai trazer uma compreensão muito grande para entender um fenômeno como esse. Isso reforça a tese do princípio inteligente das plantas, que na realidade vai comandar o corpo espiritual das plantas e o corpo espiritual que vai agir no corpo etérico, que vai fazer a interface entre o organismo
de um e do outro, a interface entre a planta e o princípio inteligente. Essa interface tem uma série de reações acontecendo, uma série de filtros acontecendo para a informação sair do princípio inteligente, a chegar aqui até as células, a comandar, a fazer com que os genes tomem caminhos que precisa tomar. Tem muitas reações que nós vamos tentar trazer algumas, e outras já são conhecidas pela bioquímica, que essa eu não vou enveredar, que já é conhecida nossa. Até o próximo encontro nosso, voltaremos a falar sobre evidências científicas do princípio inteligente das plantas. Até o próximo encontro.